Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Levedura em Foco. Eu sou o Lucas Mari, da Lallemand Animal Nutrition, e hoje a gente vai falar do efeito da levedura viva no estresse térmico de fêmeas suínas. A gente sabe o risco que esses animais entram num sistema de calor, de aumento de temperatura, umidade relativa alta, e quais os benefícios do uso dessa levedura viva para mitigar, para diminuir o risco desse estresse térmico para esses animais. Os suínos, de uma maneira geral, principalmente os animais adultos, eles sofrem com estresse térmico, é uma realidade. Isso não é restrito aos países tropicais. Existem alguns estudos, a gente vai ver em breve aí, que foram avaliados temperaturas em algumas zonas de clima mais ameno da Europa, e mesmo assim existe o risco do estresse térmico ocorrer nesses países. Esse aqui é uma tabela que demonstra, ela é adaptada da Universidade do Estado de Iowa, e demonstra quais são, na verdade, as zonas de estresse térmico para suínos. Então aqui a gente está vendo a zona verde é quando não existe o estresse térmico. A gente sempre pensa em termos de estresse térmico em temperatura, mas a umidade relativa interfere bastante e é o que a gente chama de THI, tá? O índice de temperatura e umidade. E esse THI, ele é maior numa mesma temperatura quanto maior é a umidade relativa. Tá? Mas na zona verde aqui é onde não existe o THI crítico. Na zona amarela é onde inicia um estresse térmico mais moderado, um pouco mais elevado nessa zona laranja, e o estresse térmico severo está nessa área vermelha, onde a temperatura é alta e a umidade relativa também é alta. Os animais, eles têm uma zona termoneutra, principalmente suínos, mais branda, aí próximo de 22 graus. A partir de 22 graus, eles já começam a sofrer algum tipo de estresse térmico. E como eu disse, isso pode ser piorado com o aumento da umidade relativa. Aqui é justamente para demonstrar isso, que em países de clima mais ameno, os animais também sofrem de estresse térmico. Aqui dados da Holanda, França, Áustria, Itália, Espanha, 2 da França. Então a gente vê que essas zonas onde aparecem em vermelho é onde o animal sofre o estresse térmico. Então isso são avaliações feitas no campo que demonstram, esse efeito do estresse térmico no desempenho de animais. E aqui no Brasil foi conduzido um estudo no ano de 2016, organizado lá na Universidade Federal de Minas Gerais, sob supervisão do professor Bruno Silva, que avaliou em matrizes hiperprolíficas de genética Topigs quais os efeitos do estresse térmico, Então isso foi conduzido no estado do Ceará, onde existe alta umidade e alta temperatura. Esses animais foram submetidos a um período experimental desde o final da gestação, mais ou menos no dia entre 10 a 15 dias antes previsto do parto, toda a lactação até a desmama dos leitões, que foram mais 24 dias, e eles foram aplicados 3 tratamentos. O tratamento controle, que a levedura viva não foi administrada, um tratamento com a dose padrão, que a gente utiliza em condições normais, e um tratamento com o dobro da dose para essa possível condição de estresse térmico. Quais foram as respostas animais? Vamos ver aqui em mais detalhe o que traz esses gráficos aqui. Então, o número de leitões vivos, os animais do grupo controle nascidos vivos em torno de 13,4%, animais, 13,9% para os animais submetidos a uma dose regular do Levocel SB, e o dobro da dose, 14,10 animais na média. E existe uma fórmula que ela está aqui embaixo. A fórmula demonstra qual seria a expectativa ou o número esperado, o percentual esperado de natimortos em função do número de leitões nascidos. Então, jogando nessa fórmula aí, 13,37 leitões nascidos para o grupo controle, era esperado que existisse uma mortalidade ao parto de em torno de 7% dos animais.
a mortalidade foi de 5% para o grupo controle. Da mesma forma, para o grupo tratado com Levucel, na dose regular, como tem maior número de animais nascidos, a expectativa era de ter 7,42% de natimortos e observou-se em torno de 4% de natimortos. E para os animais que receberam o dobro da dose do Levucel-SB, o número de animais foi maior, a expectativa era esperado 7,64% de natimortos e ocorreu 3,4% de natimortos. Então a gente vê um efeito aí do Levucel em diminuir esse risco de natimortos no parto dessas fêmeas. Em termos de dados das fêmeas, quais foram os benefícios para os animais? Houve um aumento do consumo de alimento desses animais. Então, a gente está vendo aqui que ambos grupos tiveram aumento do consumo comparativamente aos animais do grupo controle. E esse aumento de consumo foi acompanhado de uma menor mobilização de reservas corporais. Então, a gente vê nesse gráfico aqui da direita que a perda de peso dos animais do grupo controle foi em torno de 18 quilos, 11 quilos para os animais que receberam a dose regular, a dose simples, e 10,5 quilos a menos dos animais foram mobilizados quando receberam o dobro da dose. Isso significa uma menor mobilização de reservas corporais que pode interferir no retorno ao cio desses animais no próximo ciclo reprodutivo. Tá? Isso é bastante importante para essas fêmeas. Em termos de ganho de peso desses leitões, foi maior que o grupo controle, o grupo tratado na dose regular. Da mesma forma, o dobro da dose e também o peso médio à desmama. Desmamou-se animais mais pesados que o grupo controle na dose regular, que, por sua vez, foram superados quando o dobro da dose foi incorporado à dieta dessas fêmeas. Nesse estudo do estresse térmico, o que ficou demonstrado? Que o Levucel-SB, essa levedura viva específica para ação intestinal em suínos, trouxe um maior número de animais nascidos vivos, maior consumo de alimento para as fêmeas e menor uso de reservas corporais dessas fêmeas, o que pode impactar no ciclo reprodutivo seguinte. Aparentemente, a dose regular ela parece ser o principal caminho para o consumo de alimento para a resposta dessa dose regular. Mas a dose dupla há um aumento de consumo e aumento da eficiência, que parece ser o principal responsável por esse efeito benéfico. Então, com isso a gente demonstrou os efeitos, da suplementação da levedura viva para fêmeas em gestação e em lactação sobre o estresse térmico aqui no Brasil. Nós finalizamos esse módulo do Levedura em Foco e esperamos vocês numa nova oportunidade. Até mais!